paciente, tem que ter o médico, né? Tem que ter uma linha de frente importante, não só dos médicos, mas também de uma equipe toda. Mas a gente vai focar agora nos médicos, né? Pessoas que se arriscam aí para salvar vidas. Pessoas que estão literalmente colocando as suas vidas em risco em prol de terceiros, em prol de pessoas desconhecidas, né? O Luiz Gomes do Amaral, ele que é presidente da Associação Paulista de Medicina, está conosco aqui ao vivo para tratarmos exatamente da situação ou da condição dos médicos nesse período de pandemia, porque foi feita uma pesquisa importante que acabou levantando vários pontos, né, que a gente deve discuti-los aqui no Bora Brasil nessa tarde de terça-feira. Luiz, muito boa tarde ao senhor, viu, doutor? Muito obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil. Muito boa tarde, Joel, muito boa tarde, espectadores, ouvintes. Bom, doutor, qual a real situação de um médico hoje no combate à pandemia? Seja o médico de um hospital particular ou de um hospital público, né? O que dá para dizer? Qual o clima que esses profissionais estão enfrentando e vivendo hoje nessa pandemia aqui no Brasil? Os médicos, eles vivem os dois lados da pandemia. Eles vivem como médicos e eles vivem como pacientes ou potenciais pacientes, né? O médico, quando se vê na situação de eventualmente contrair a doença, ou se vê na situação de alguém que está tratando a doença, ele sempre tem o olhar daquela pessoa que está sendo tratada ou daquela pessoa que está correndo risco, né? E o que os médicos hoje estão sentindo é apreensão. Então, esta é a percepção que os médicos têm face à situação que vivemos. Nós não temos nenhuma indicação de que estejamos próximos do final deste pesadelo que tem sido o Covid-19. As mortes crescem, como vocês acabam de relatar, o número de casos cresce. Vocês também acabam de reforçar a opinião que nós tiramos nesta entrevista de quase 2.000 médicos, de que há subnotificação, portanto a situação é mais grave do que aquela que nós imaginamos, e nós não nos sentimos completamente à vontade para tratar dentro do melhor possível que o conhecimento científico, ainda que limitado hoje, nos oferece. Uma das razões vocês acabaram de mencionar no quadro anterior, que é a falta de testes, a disponibilidade de testes para todas as pessoas. É absolutamente fundamental que isso seja feito, porque se eu sair do isolamento ampliado para uma situação de flexibilização, que é algo que está se discutindo muito agora, vai ser necessário que eu faça uma intervenção com testes, que eu faça uma campanha para que todos os que se sentirem com algum tipo de manifestação compatível com a Covid procurem os serviços de saúde, sejam testados e, se confirmado o Covid, que sejam isolados. Então nós temos que sair da fase que as pessoas que estão bem estão isoladas para evitar o contágio, para passar por uma fase em que todas as pessoas que estejam contagiadas e que possam contaminar outros se isolem. Então, para isso, a testagem, como vocês acabaram de mostrar em São Caetano, é muito importante, quiçá todas as cidades do país, todas as localidades do país dispusessem de recursos como esse. Nós falamos muito sobre unidade de terapia intensiva, leitos de terapia intensiva. É claro que eles são muitíssimo necessários e são um fator limitante, mas não é o leito que resolve a situação. É o leito, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, todos os medicamentos necessários para que esse leito possa ser operacional, o respirador e assim por diante. Hoje nós estamos vivendo uma falta imensa de bloqueadores neuromusculares e de sedativos, que são medicamentos essenciais para que se possa intubar um paciente e mantê-lo em ventilação artificial. Então, todas essas situações nos preocupam muito e deixam os médicos apreensivos. Sim. Uhum.
Qual que é a situação de saúde dos médicos também em relação à pandemia, em relação a ficarem doentes e também a pressão que eu imagino que eles estão sofrendo ainda, né, com um número grande de pessoas que precisam de atendimento? Sim, então, os médicos, como todos, ficam doentes. Nós vamos encontrar nessa pesquisa que pelo menos 25% da população entrevistada, todos médicos, estavam no grupo de risco. Só aqui considerado a idade. Em pesquisas anteriores que nós fizemos no início da pandemia, nós também encontramos um conjunto grande de comorbidades na população médica. E muitos desses médicos que estão na situação de risco ainda estão trabalhando e alguns deles têm contraído o vírus, o SARS-CoV-2, e nós temos entre eles também muitas fatalidades registradas, o que nos preocupa também demais. E isso deve provocar um clima muito ruim, né, entre os profissionais. Agora, nossa, eu imagino, doutor, o clima que um médico hoje vive, né, sabendo que um colega, por exemplo, foi contaminado e acabou morrendo, né, e que você está totalmente vulnerável. O senhor deve estar sentindo isso no dia a dia com os colegas, né, nas conversas que tem com esses colegas médicos também, né, doutor? Muitíssimo. Muitíssimo. Essa tem sido uma constante. O fato de um médico ter sido educado, treinado para lidar com a doença e eventualmente com a morte, não o faz insensível de forma nenhuma. O médico também é treinado para sentir e olhar pelos olhos dos pacientes e dos seus familiares. Portanto, o médico sente e sente muito quando cada uma das pessoas que está aos seus cuidados vem a falecer. E quando é um outro profissional de saúde, quando é um outro colega, da mesma forma. E isto tem sido uma constante. No início da pandemia, poucos médicos examinavam muitos pacientes com Covid. Hoje, nós temos uma grande quantidade de médicos, a maior parcela dos médicos já teve contato com pacientes com Covid. E quase metade dos médicos já experimentaram tratar ou acompanhar alguém, ou já assistiram alguém que acabou vindo a falecer pelo Covid. Então, essa é uma situação bastante traumática e que vai certamente deixar marcas. Doutor, eu estava dando uma olhada aqui nesse levantamento que vocês divulgaram, né, a Associação Paulista de Medicina, e tem um dado aqui que é bastante preocupante, né, de que 48% dos médicos relataram que sofrem pressão da família dos doentes com Covid-19 para aplicar tratamentos, mesmo que não haja nenhuma comprovação. É uma influência de fake news, de informações distorcidas que tem surgido por aí, doutor? Aproveitando a sua pergunta e complementando, Ana, eu vivi isso nesse final de semana agora, com um parente que viu um vídeo aí de que a ivermectina faz bem e ele está tomando periodicamente. E disse, se eu for infectado com o coronavírus, eu vou falar para o meu médico me ministrar não só a ivermectina, mas também a cloroquina e azitromicina, ou seja, um coquetel. Eu acredito que os médicos hoje, e isso vai na sua pergunta, vai ao encontro da sua pergunta, Ana, devem estar tendo uma pressão enorme por parte de familiares também, por conta dessas informações todas, não, doutor? Pois é, olha, eu posso até dar um testemunho pessoal. Ontem à noite me telefona uma grande amiga, que eu não via já havia muito tempo, perguntando assim, José Luiz, você conhece algum médico que esteja tratando de Covid? É claro, conheço centenas deles, quase todos, né? Aí ela me disse, eu queria alguém que me receitasse um desses remédios que você acabou de citar. E eu disse, mas esse eu não conheço, esses médicos realmente eu não conheço. Eu posso te apresentar vários médicos que conhecem bem esse assunto, que podem te orientar caso você tenha algum problema, mas simplesmente receitar sem você ter nada, porque na farmácia não tem mais, eu consegui reservar um tratamento de um desses remédios, os outros já consegui comprar, e todos esses que você mencionou.
E eu queria mesmo uma receita. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu não posso ajudar. Mas por que não? Porque todo medicamento tem efeitos adversos, efeitos colaterais e efeitos benéficos. O que o médico faz é pesar, em função da situação clínica, qual o benefício e quais são os riscos que cada medicamento traz. Se você não tiver nenhuma evidência de que ele traga algum benefício, você está só oferecendo para o paciente um evento adverso. Isso é muito ruim. Tem algo que é tão grave quanto a pessoa que está tomando esses remédios e se acha segura, e, portanto, não toma as outras medidas de prevenção. Não se afasta de aglomerações, não usa máscara, e, a partir daí, ela acaba se expondo mais. Portanto, longe de representar um fator de segurança, a utilização de medicamentos sem evidência de benefício, de efetividade, representa riscos adicionais, riscos outros, além daqueles intrínsecos da droga que está sendo utilizada. As fake news, eu acho, sinceramente, João, que elas talvez sejam mais letais que o vírus. E o trabalho da imprensa, o vosso trabalho em divulgar informação correta é absolutamente essencial, é tão importante quanto o trabalho dos profissionais de saúde, dos cientistas que estão buscando soluções, adequadamente informar. Porque também nessa pesquisa percebeu-se que não há um empenho suficiente dos gestores de saúde em fazer com que a população entenda a importância das medidas de prevenção e não há uma adesão suficiente da população a essas iniciativas. Verdade. Dr. Luiz Gomes do Amaral, queria agradecê-lo pela entrevista, viu? Muito obrigado por compartilhar conosco aqui informações importantíssimas também com os nossos ouvintes, tá bom, doutor? É um grande prazer, até muito breve, sempre à disposição. O prazer foi nosso, doutor. Estaremos aqui também à disposição. Um grande abraço ao senhor.